Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos falar de números complexos. Ora, o que é isto de números complexos? O conjunto dos números complexos que é representado por esta letra C é uma ampliação do conjunto dos números reais que veio dar resposta a problemas levantados pela resolução de equações quando estas conduzem a raízes quadradas de números negativos. Ora, nós conhecemos algumas destas equações. Temos aqui, por exemplo, x² mais 1 igual a 0, que é uma equação impossível em R. Mas, ao contrário do que seria natural supor-se, as raízes quadradas de números negativos não surtiram todo este efeito a propósito de resolução de equações do segundo grau, mas antes foi ao resolver equações de terceiro grau que, pela primeira vez, se admitiram raízes de números negativos. Efetivamente, na decomposição em fatores desta equação de terceiro grau, surge um fator de grau 2 que não tem soluções reais. Ora, no século XVI, por volta de 1570, 1572, sensivelmente, em Itália, na Universidade de Bolonha, existiu um professor de seu nome Bombelli, que foi o primeiro matemático a aceitar a existência destes números, aos quais chamou de quantidades silvestres. Ele teve a ideia de somar um número real com uma destas quantidades silvestres para uma das raízes da equação e para a outra raiz da equação somava à mesma parte real um simétrico deste tal número desconhecido. Ora, isto dava imenso jeito para resolver equações, mas gerou muita polémica no mundo académico da altura. Tenham em mente que queimavam-se pessoas na fogueira por dizer que a Terra não era o centro do universo. Portanto, os números complexos originaram imensos debates, chamavam-os de tudo. Cardano de Milão chamou-lhes sofísticos, Girard de números ocultos ou disfarçados, Descartes foi o primeiro a chamar-lhes de números imaginários. Contudo, estes números só começaram a ser aceitos no século XVIII com Euler, que criou a simbologia que usamos hoje em dia, em 1777, reparem, 200 anos de diferença, mas só no século XIX, com Gauss, por volta de 1811, é que os números foram efetivamente aceitos e incorporados na teoria matemática. Gauss deu-lhes o nome de números complexos e Hamilton, em 1837, sensivelmente, formalizou a teoria que está por trás destes números. Ora, como é que isto funciona então? Pensemos na equação quadrática de há pouco. x² mais 1 igual a 0. Todos sabemos que não existem raízes reais desta equação, uma vez que nenhum número real elevado a 2 é negativo. Mas imaginemos que existe uma tal possibilidade de que um número elevado a 2 seja menos 1. A esse número chamamos I, que é a unidade imaginária. Desta forma, esta equação tem duas soluções, x igual a I ou x igual a menos I. E ao admitir a existência desta unidade imaginária, o número menos 1 tem assim duas raízes quadradas, I menos I. Ora bem, posto isto, nós queremos que todas as propriedades de números reais que são conhecidas sejam também válidas para estes números. E, efetivamente, mostra-se que sim. Nós não vamos fazer aqui essa demonstração, mas vamos, de alguma forma, fazer a construção deste conjunto com base nestas propriedades. Portanto, através da multiplicação de qualquer número real pela unidade imaginária, surgem estes conjuntos de números, 2i, menos 3i, 3/4 de i, aos quais chamamos de imaginários puros, pois só são compostos por uma parte com a unidade imaginária. Se pegarmos nestes novos números e adicionarmos a números reais, obtemos expressões do tipo 1 mais i, 3 menos 2i, se quisermos meter raízes ao barulho também podemos, e portanto esta é a expressão geral de números complexos. Todos estes números são então os números complexos. Ora então,
Por definição, um número complexo é todo o ente que se pode escrever da forma a mais bi com a e b números reais, sendo i ao quadrado igual a menos 1. Esta representação de um número complexo diz-se forma algébrica ou representação algébrica. E o conjunto C pode então ser escrito desta forma. Ora bem, então, dado qualquer número complexo, z igual a mais bi, dizemos que A é a parte real deste número e escrevemos real de z igual a. Por outro lado, dizemos que B é a parte imaginária deste número e escrevemos imaginário de z igual a B. Vejamos alguns exemplos. Ora bem, z igual a 2 menos 3i, então a parte real é 2 e a parte imaginária é 3. Perdão, menos 3. Portanto, real de z igual a 2 e imaginário de z igual a menos 3. Outro exemplo, z igual a menos raiz de 3. Reparem que neste caso não temos a componente do i. Então, a parte real é menos raiz de 3 e a parte imaginária é 0. Portanto, sempre que z é um número real, a parte imaginária é 0. Por fim, se z for da forma menos 8i, estamos perante um imaginário puro e, portanto, a parte real deste número é 0 e a parte imaginária menos 8. Portanto, sempre que z é um imaginário puro, a parte real é 0. Ora, igualdade entre números complexos. Para quaisquer dois números complexos, z igual a mais bi e w igual a c mais di, com a, b, c e d pertencentes a r, tem-se que z é igual a w se e só se as suas partes reais forem iguais, ou seja, a igual a c, e as suas partes imaginárias forem iguais, ou seja, b igual a d. Ora, vejamos um exemplo onde vamos determinar os valores de k e de s, de modo que s mais 3ki seja igual a 2 mais 5i. Ora bem, repara que estamos perante uma igualdade entre dois números complexos, sendo um deles s mais 3ki e o outro 2 mais 5i. Vamos comparar as partes reais e imaginárias de ambos estes dois números. Então, as suas partes reais são iguais se o s for igual a 2. Em simultâneo, as suas partes imaginárias também têm que ser iguais, ou seja, 3k igual a 5. Então, obtemos a condição s igual a 2 e 3k igual a 5, que nos dá como solução para s o número 2 e para k o número 3/5. Deixo-vos aqui dois exemplos. Vou-vos dar cerca de 2 minutos para resolverem estes dois exercícios e já vos devolvo a solução para confirmarem os vossos resultados.
necessário, este é o momento de fazermos pausa. Ora bem, então, para o primeiro exercício, vamos obter duas soluções possíveis. K igual a menos 1 e S igual a raiz de 2, ou K igual a menos 1 e S igual a menos raiz de 2. Já no exercício 2, vamos ter uma única solução, S igual a 0 e K igual a raiz de 2. Nota que no primeiro exercício temos ali que fazer uma pequena substituição, uma vez que temos o i quadrado e vamos transformá-lo no menos 1, que fica a parte real do número complexo que está no segundo membro da igualdade. Já no segundo exemplo, temos que depois substituir aqui o S pelo valor que nos dá, uma vez que o S aparece-nos tanto na parte real como na parte imaginária deste número no segundo membro da igualdade. Conjugado de um número complexo. Todos sabemos, espero eu, senão esta é uma boa maneira de recordar, que para qualquer binómio do tipo A mais B, dizemos que A menos B é o seu binómio conjugado. Ora, usamos esta noção muitas vezes quando trabalhamos com radicais, quando tivemos a resolver limites em que surgiam indeterminações e tínhamos radicais, e aquilo que fazíamos era então usar o conjugado. Temos aqui um exemplo, 3 menos raiz de 5 e 3 mais raiz de 5 são radicais conjugados. Ora, então vamos usar esta noção para os números complexos. Assim, se z igual a mais bi é um número complexo, então dizemos que a menos bi é o conjugado de z e usamos esta notação com uma barra, z barra. Ok? Então, por exemplo, se z é igual a 2 mais 3i, o seu conjugado é 2 menos 3i. Se z é igual a menos 1 menos 5i, o seu conjugado é menos 1 mais 5i. Aqui uma nota, nos números complexos, o conjugado é obtido mudando simplesmente o sinal da parte imaginária. Claro está que, se o complexo em causa for um número real, o conjugado é igual ao próprio número, uma vez que mais 0 ou menos 0 produz o mesmo número. Representação geométrica de um número complexo. Como é que nós vamos então representar geometricamente estes números? Vamos pensar que a cada número complexo da forma A mais BI, fazemos corresponder um e um só par ordenado AB, de números reais. E, inversamente, a cada par ordenado AB, de números reais, corresponde um e um só número complexo A mais BI. Assim, é intuitivo estabelecer uma correspondência bionífica entre os números complexos e os pontos de um plano no qual se aplica um referencial ortonormado. Ou seja, existe uma bijeção entre o conjunto de números complexos e o conjunto dos pontos do plano com componentes reais. Assim, os números complexos passam a ter uma representação geométrica. Este plano chama-se de plano complexo ou plano de Argand e a sua originalidade está na forma como representamos os números complexos num plano. Ou seja, consideramos um eixo para situar a parte imaginária do complexo, que corresponde ao eixo y, e consideramos o outro eixo para representar a parte real, que corresponde, neste caso, ao eixo x. Ora bem, assim sendo, no plano complexo, o ponto de coordenadas AB é a representação geométrica ou afixo do número z. Algumas observações relativamente ao plano complexo. Portanto, a representação geométrica de números reais pertence ao eixo real, ou seja, aquilo que nós estamos habituados a chamar de eixo das abscissas, e a representação geométrica de imaginários puros pertence ao eixo imaginário, ou seja, aquilo que estamos habituados a chamar de eixo das ordenadas.
Uma última observação relativamente ao conjunto dos números complexos, dizer que em C não existe uma relação de ordem, uma vez que não é fácil estarmos a ordenar números da forma de pares ordenados, como por exemplo o par ordenado 1, 2 e o par ordenado 2 menos 1, como é que eu consigo ordenar? E portanto não consigo e não se pensa, não se fala sequer em relação de ordem nestes conjuntos. Agora vamos considerar um referencial cartesiano ortonormado do tipo OIJ. Portanto, vamos considerar um vetor com origem na origem do referencial e ponto de extremidade neste ponto P. Este vetor é a representação vetorial ou imagem vetorial do número complexo Z. A distância de P, imagem ou afixo de Z, à origem, chama-se de módulo de Z e representa-se por, como já fazíamos para o módulo dos números complexos, com aquelas barras verticais. Portanto, é o comprimento do vetor OP, ou seja, é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, pois não deixem de entrar em contato. Bem-ajam!